paz do Senhor. É uma alegria ter você conosco em mais um EBD Online. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, a qual tem por tema vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. E o convidado para estar discorrendo tópicos e subtópicos desta lição é o também professor da EBD, o irmão Álcio Barbalho. Seja bem-vindo, irmão Álcio. Amém, irmão. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse trabalho. E estamos aí para contribuir. Que bom. Vamos iniciar orando ao Senhor nosso Deus. Pai, te rendemos graças pela vitória de aprendermos com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nos traga entendimento, esclarecimento conforme o teu propósito. Que a tua palavra chegue aos corações, faça morada, convertendo, libertando, salvando, para a glória do nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Lição de número 3, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Nós temos por texto áureo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, verso 6. Temos por verdade aplicada: aquele que nasceu de novo e anda em espírito não mais vive dominado pelas inclinações da velha natureza. E por objetivos da lição, nós temos 1. Apontar os mecanismos de defesas existentes. 2. Tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano. E 3. Explicar como a graça divina atua. O texto de referência? Efésios 4, a partir do versículo 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirados de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estudamos na lição de número 1, o homem na sua totalidade, na sua criação, corpo, alma e espírito. Na lição de número 12, nós vimos como esse homem foi restaurado, porque o mesmo pecara e foi aí separado da presença de Deus, e como Deus trabalhou de forma maravilhosa no seu plano perfeito, que é Cristo Jesus, para resgatar esse homem para a sua presença. E hoje na lição 3, a qual está abordando o mecanismo de defesa da velha natureza. E quais são esses mecanismos? Nós conheceremos, vamos conhecer, se porventura já conhecemos, vamos relembrar quais são esses mecanismos que a velha natureza revela, manifesta aí dentro desta lição. No tópico 1, nós vamos ver que o homem pecou, que o homem caiu, e que a inclinação do homem para a mentira o corrompeu a ponto dele amar mais os enganos, mais os prazeres desta vida, mais a mentira do que a verdade, que é estar na presença de Deus. E automaticamente, quando esse homem aceita Cristo, essa velha natureza, por mais que ela seja aí, digamos que afrontada ou confrontada, ela é tendenciosa a não desistir de viver. Então o homem, ao aceitar Jesus Cristo, vai passar aí por uma guerra entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Essa nossa guerra é constante. O apóstolo Paulo fala dessa guerra em Efésios capítulo 6, versos 10, a ponto de nos aconselhar a estarmos revestidos das armaduras de Deus, para lutarmos essa guerra que existe dentro de nós, entre a velha natureza caída, a natureza adâmica, contra essa nova natureza de Cristo Jesus. Como estamos falando, essa velha natureza tendenciosa a não querer morrer. E então ela desenvolve mecanismo de defesa. E o que é mecanismo, Mecanismos são instrumentos, são aparatos
para estar aí então, digamos que viva, ou seja, é uma luta mesmo diária, uma luta constante em que precisamos ter em mente. E nós podemos vencer sim essas lutas, essa guerra, né, de carne com espírito, da natureza caída com essa nova natureza que é, digamos, alavancada ou vivificada por meio de Jesus Cristo. Mas precisamos vencer de forma consciente. E esses mecanismos quais essa velha natureza apresenta, o comentarista da revista a qual abordamos, que é o professor, o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Andradas, o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, ele afirma vários mecanismos de defesa, o qual a nossa velha natureza levanta para permanecer viva dentro de nós. E um desses mecanismos de defesa é a negação e a mentira, né? E ele cita aí até um exemplo de Ananias e de Safira, que agiram de forma enganosa e de forma mentirosa com os apóstolos do Senhor, vendendo um terreno por uma quantidade X e apresentando diante da igreja, diante dos apóstolos de Cristo, outra quantidade, negando a verdade, e devido a essa negação, essa mentira, veio a morrer. Então a nossa velha natureza é tendenciosa a negar a verdade, a estar constantemente na prática da mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Portanto, o nosso pai, que é a verdade, ele jamais aceita essa prática de mentira. Portanto, o discípulo de Cristo que está na presença do Senhor, na palavra de Deus, tem que lutar contra essa negação. Que negação é essa? Negação contra a verdade, contra o Espírito de Deus, que constantemente nos instrui a abandonar essas práticas errôneas de mentira e de engano. E que muitas das vezes somos tendenciosos, né, a não praticar essa verdade. Quando ouvimos um ensinamento mais profundo, quando somos instruídos, corrigidos, somos tendenciosos a dizer, não, essa palavra não é para mim, né? Não é dessa forma, eu não tenho essa prática, negando aí a correção de Deus, negando ser edificado pelo Espírito do Senhor. Nós temos por referência Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versos 1 ao 10, que aborda essa história de Ananias e Safira, assim como Colossenses capítulo 3, versos 9. Outro mecanismo de defesa abordado no tópico 1.3 é a camuflagem. A camuflagem é uma técnica, digamos que desenvolvida mais pelos animais, é uma técnica biológica, né? Muito usada aí pelo camaleão. O que é isso? É também uma omissão da verdade, né? Se camufla no meio, se esconde os animais para não ser pegos, para não morrer. Mas essa prática no crente de camuflar a verdade, de não vir para a luz, é uma prática que Deus não aceita. Portanto, precisamos também rever essa velha prática, essa prática da velha natureza, para nós não termos aí essa sequência de erro como o engano, assim como essa camuflagem abordada dentro do tópico 1. Ponto 3. Atenção aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, né? Sim. Então isso é uma coisa útil dentro da igreja. Por que eu acho isso interessante? É porque talvez a nossa cultura, ela tende a pensar que o fato da pessoa ser crente quer dizer que ela nunca mais vai pecar, vai errar, né? E isso pode ter causado muita confusão na cabeça das pessoas. Sim. Achar que uma vez crente, pronto, acabou, não peca. Não é dessa maneira, né? Está blindado, não é dessa maneira. Paulo está escrevendo para crentes, para pessoas que estão em Cristo, e aí ele está orientando essas pessoas aqui, despojar, né, tirar, se renovar e se revestir desse novo homem que está sendo gerado segundo a vontade de Deus, né? Então, o que vai acontecer aqui? Essa pessoa em Cristo, ela está agora tendo condições de lutar contra essa velha natureza. O homem lá no mundo, entregue ao pecado, ele não tem condição de lutar.
Uma vez em Cristo, nós somos capacitados, né, a vencer. Então, essa velha natureza está ali, mas agora nós temos condição de vencê-la, né? Amém. E ao invés de tentar camuflar, esconder, essa lição é muito importante porque ela nos orienta a se lançar em Cristo, mostrando quem somos nós, e é Ele que nos purifica, é Ele que trabalha em nossa vida, né? Tem até uma frase que é atribuída a Lutério, que ele diz ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, Sim. mas descobri que o infeliz sabe nadar, agora tenho que matá-lo todos os dias. Ou seja, então, o que quer dizer o quê? Que é todo dia, essa luta é contínua, né? Então, quem pensa que uma vez crente, entendeu, não está mais sujeito, está. Lógico que a gente precisa entender que o pecado na vida do crente tem um significado diferente, né? Assim, no sentido de que o crente não deve ter prazer naquilo, ser uma coisa rotineira. O apóstolo João fala isso muito claramente, né? Quando ele diz: ó, irmãos, eu vos escrevo para que, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, né? Se todavia alguém pecar, tem advogado, vocês têm um advogado. Ele diz lá que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pecado como prática, né? Sim. Então o que acontece? O crente, ele vai se confrontar com o pecado, com o seu eu, e vai dizer: meu Deus, eu sou assim, isso está acontecendo comigo, eu sou crente. O que ele vai fazer? Ele corre para a graça. Está lá no final, já estou até aqui antecipando, né? Mas esse é o nosso caminho, né? Eu estou querendo abordar isso aqui para a gente já entender por que Paulo está falando isso. Porque o nosso caminho é correr para a graça, é correr para a cruz. Quando o crente peca e entende isso, né? Ele corre para os pés de Cristo ao invés de se camuflar. Sim, né? Ao invés de esconder, né? E não é esse o caminho. Não é esse o caminho, como está dizendo aqui, porque é isso que acontece, às vezes querer esconder, mostrar uma realidade que não é, e como diz aqui, isso não muda a realidade das coisas, apenas modifica a forma de olhar, né? De ver os fatos. Sim, né? Professor, aprendo muito com a forma que Deus confronta o homem. Perceba que quando Exatamente. O homem peca, Deus desce ao jardim e pergunta: onde você Exatamente. está? Né? O que fizeram? Exatamente. Ou seja, Deus dá essa oportunidade do homem refletir as suas ações velhas e confessar. Exatamente. E o que Adão faz? Tenta camuflar. Exatamente. De várias maneiras. Isso é uma tendência humana, né? Quando na verdade Deus quer que a gente se entregue, né? Como diz lá no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito, né? Se subo a montanha tu estás, se desço ao mais profundo abismo tu estás. Então o salmista está dizendo o quê? Não tem como, só resta me render, Sim. me entregar, e é isso que Deus quer. Exatamente. De todos nós, né? Se jogar nos pés do Senhor. Meu Deus, misericórdia, cada dia mais Deus nos revela quem somos e a gente corre para a graça e Deus vai trabalhando em nós. Então, quando você falou aí de Adão e Eva, é uma tendência humana querer ele próprio resolver o problema. O que eles fizeram? Fizeram roupa ali de folhas, né, para se cobrir e poder se apresentar diante de Deus. Então é uma tendência humana de querer resolver o problema, e não há como o homem resolver esse problema. A gravidade do pecado é só Deus. Né? Só Deus, né? Só Deus pode fazer, pode resolver esse problema. Por isso que temos que nos entregar a Ele, né? Esse primeiro ponto aí, é isso aí mesmo, né? Que pontuamos aí, camuflar, negar, mentir, como você falou que fez Ananias e Safira. Então é um caminho errado, né? É o caminho errado, é o inverso do que Deus espera de todos nós. Sou crente, sou. Eu estou com dificuldade em abandonar as velhas práticas, né? Mas o que a gente faz nesse caso? É correr para os pés de Cristo. Senhor, o Senhor está me vendo aqui. E isso não importa, nem se refere especificamente ao novo crente. Nós, todos os dias, Deus está criando circunstâncias para mostrar quem somos nós e a gente ver os nossos defeitos, aquilo que precisa ser melhorado. Deus nos dá a oportunidade de estar sendo confrontado constantemente. O Evangelho, ele é vivo, ele faz isso em nós constantemente. Com certeza. Né? É um confronto constante, Exatamente. Né? Perceba que Jesus vem e ele traz esse confronto. Olha as falas de Jesus: que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? O que tu queres que eu te faça? Ou seja, sempre oportunizando o homem a ter esse diálogo, a ter essa interação. Às vezes eu medito, se o homem realmente estivesse ali naquele momento ao qual o Senhor perguntou: onde tu estás? Se esse homem tivesse apresentado com aquebrantamento diante Exatamente, de Deus. O que faltou foi isso, né? Ele apenas descreve o que aconteceu, mas não tem arrependimento. Sim. O que Adão fala?
a mulher que me deste, me deu e eu comi. Então era como se Adão estivesse dizendo assim, culpado foi você por me dar essa mulher, Sim. ou culpado foi a mulher que você me deu. Então, culpado pode ser Deus, culpado pode ser a mulher, eu não. Entendeu? Então assim, é sempre assim, uma fuga do ser humano. Sempre vai ser, certo? Então existem essas duas realidades aqui, tanto querer atribuir ao outro, né, a culpa, ou então de querer fazer alguma coisa por conta própria para resolver o problema. Sim. A gente vê que é frustração, né? Isso. A melhor decisão, sem sombra de dúvidas, é se lançar à vontade de Deus mesmo e permitir que o Espírito Santo, por meio da palavra do Senhor, faça essa tão grande obra nos nossos corações. Quando a gente olha para ele, para os discípulos, o discípulo que se a gente perguntar aqui instantaneamente, qual o discípulo que você acha assim que pela Bíblia mostra mais defeito? Apóstolo Pedro, não é não? Com certeza. Então por quê? É alguém que se revelou. Isso. Que se revelou. Né? Negou Jesus, diante de uma adversidade cortou a orelha do soldado, certo? Então Pedro estava sempre ali. Senhor, se és tu, eu quero ir ao teu encontro sobre as águas. Vem, Pedro. Estava afundando, né? Então é alguém que se revelou. Né? Mostra bem como é o ser humano. Exatamente. Né? Aparece os seus defeitos, mas por quê? Porque ele se revelou. Certo? Mas a gente vê lá na frente um homem cheio do Espírito Santo. E quando está preso, chamam ele, né? É o novo homem. E alguém pergunta, olha, te liberamos aqui hoje da prisão se você não falar mais no nome desse Jesus. E ele fala, você me tirar daqui hoje mesmo eu volto a pregar sobre esse Jesus. Amém. Né? Então ele teve uma outra oportunidade de não negar Jesus e ele não negou. Então isso é o que Deus faz em nós. Né? Ao dia após dia, essa natureza, essa velha natureza, ela é vencida, né, à medida que a gente se aproxima de Deus e olhamos para dentro de nós mesmos. Né? O apóstolo Paulo, ele tem um versículo que eu acho muito bonito quando ele diz, essa é uma mensagem fiel e verdadeira, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, Amém. Dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. Então, a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem é chegar o momento que ele consiga olhar para dentro de si. E é isso que estava acontecendo com Paulo. Enquanto ele era ali um fariseu, né, enquanto ele tinha lá os seus títulos, né, muito sábio, ele considera agora isso como refúgio. E chega um momento que ele é levado a olhar para dentro de si. Para dentro de si. Quando o homem olha para dentro de si, ele se julga o principal dos pecadores. Né? Inclusive a Bíblia manda nós fazermos isso, né? Examinar nós mesmos. Isso, até eu costumo dizer assim, se tem uma coisa na Bíblia que você pode discordar de Paulo, é isso. Paulo dizia assim, eu sou o principal dos pecadores. É você dizer assim, Paulo, não é você não, sou eu. Sou eu. E nisso aqui você pode discordar de Paulo. Então que cada um de nós deve enxergar isso, o principal dos pecadores. Paulo estava dizendo isso porque era o responsável por ter matado tantas pessoas. Não. É enxergar a sua condição de pecador independente do pecado como prática, né? Mas da condição. Né? Porque... Glória a Deus. Que tão grande, né, é esse poder de Deus que se revela em nós a ponto de nos fazer olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que somos totalmente dependentes do poder de Deus para permanecermos aí na sua presença, que a sua graça não é por mérito nosso, Exatamente. Não é porque somos bons, mas porque a graça de Deus foi revelada ao ser humano. A Bíblia diz que Ele nos amou como quando nós éramos seus inimigos. A gente precisa manter uma dimensão do que foi feito por nós, do que para nós foi de graça. Sim. Mas para Deus custou um alto preço. Né? Então, a Bíblia fala isso, né, apóstolo Paulo? Vocês foram comprados por um alto preço, né? Então, o preço para nós não custou nada, mas foi o Filho de Deus. Então, se a gente olhar lá para onde nós estávamos, quem éramos, né, a nossa condição de condenado, nossa condição é de condenado. Sim. Né? É de condenado. A situação depois que o homem cai é como se fosse o Barrabás ali esperando a execução, já foi sentenciado. Eu, você, nós, todos nós. Ali era a nossa realidade, Barrabás. Só esperava o momento da execução, né, como diz no hino. Então, condenados. E aí Deus chega e rasga a cédula que era contra nós. Né? Rasgou a cédula, como diz lá em Colossenses 2:14, parece. Então, o que acontece aí? Quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente vai ser grato a Deus e entender que é nos pés dele, é junto dele que isso vai ser trabalhado em nós. E que a perfeição não vai ter aqui na terra.
Mas o crente que reconhece isso, ele deseja isso. Sim. Ele deseja. Ele não vai ficar brincando de ser crente ou pecando, como diz Paulo. Pecaremos mais, vamos continuar na prática do pecado para que a graça seja mais abundante? Né? De forma nenhuma, né? Por quê? Porque o crente sincero, o pecado leva ele a reconhecer o quanto ele é frágil, ele corre para os pés de Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Aqueles que reconhecem e que correm para os seus pés. Quando isso acontece, quando a gente entende isso, aprende a fazer isso ao invés de camuflar, a gente vai sendo trabalhado por Deus. E você vai vendo progressivamente o trabalhar de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Né? Glória a Deus por isso. Então nós estamos abordando que é possível vencer a velha natureza por meio do poder de Deus que se aperfeiçoa aí em nossas vidas. Amém? Nós estamos abordando a respeito, agora no tópico 2, a respeito da ira, né? O qual também vem nos instruindo a palavra de Deus, que até nós podemos irar, mas não pecar. Não deixar o sol se pôr aí sobre essa ira. Ou seja, a ira é um sentimento humano mesmo, faz parte dessa natureza caída. No entanto, nós precisamos lutar, não permitindo que a ira, que esse sentimento nos leve à prática do pecado. Tópico 2.1, a ira na velha natureza precisa ser contida, é o que nós estamos abordando, né? Nós não podemos ceder às vontades da carne a ponto de irar e pecar, como a palavra vem nos afirmando. Aí você nos questionando, mas Jesus irou quando ele veio e colocou todas as mesas as quais estavam os cabideiros vendendo no templo, colocou todas as mesas assim de perna para o ar e irou. Nós não podemos julgar as ações de Jesus, porque nós estamos falando de um Deus que é perfeito. Exatamente. E existe a ira de Deus no se indignar contra a prática do pecado, e existe essa ira humana, a qual leva à prática da violência e dos erros, que infelizmente tem sido aí a causa de muitas atrocidades no mundo. Agora nós, quanto os que aceitaram a Jesus, como afirma a palavra do Senhor, que é sal da terra, que é luz do mundo, que é uma cidade edificada sobre o alto, essa que não pode ser escondida, né? Nós, por termos Cristo nas nossas vidas, precisamos lutar contra essas práticas, não cedendo aí às vontades ou às corrupçências da carne, a qual a ira é uma dessas. E as causas, como nós estamos falando da ira, é a violência, as práticas errôneas. No tópico 3, nós temos a graça de Deus e a velha natureza. Nós estamos falando dos mecanismos de defesa da velha natureza, que é o auto-engano, que é a camuflagem, que é a ira, mas que a palavra do Senhor vem nos dando aí o antídoto, o remédio para vencer essa velha natureza. E esse remédio é a graça de Deus. Eu acho interessante, missionária, é que o que faz a diferença é exatamente o nosso posicionamento em relação a nós mesmos, né? A essa velha natureza. Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, mas eu sempre fui assim, eu já nasci assim, né? Sim. Deus vai ter que fazer isso em mim. Então, mas o texto bíblico aí diz, vos abstenhais, né? Então, uma coisa, o que Paulo está dizendo? Isso mostra que não é instantâneo. Então, é uma coisa onde você vai guerrear, vai lutar contra isso. Então, como disse no início, estar em Cristo é ser capacitado para entrar nessa guerra, certo? Poder lutar contra isso, porque agora você tem o Espírito Santo que nos capacita, né? Então, mas quando eu digo assim, eu sempre fui assim, então eu estou dizendo o quê? Que eu não posso fazer nada, eu não tenho responsabilidade sobre isso, e não é dessa maneira, né? Então a gente precisa entender e ir para os pés do Senhor, pedir misericórdia, né? Então, o caminho deve ser esse. Sim, eu entendo como negar o poder de Deus na minha vida. Exatamente. Eu sou assim, então o poder de Deus não pode transformar essa velha natureza? Como eu entrarei no céu com as práticas da velha natureza? Exatamente. Será possível? Né? Então nós precisamos meditar
Quais têm sido as minhas posturas agora que sou um filho de Deus, que sou um discípulo de Cristo? Agora que a palavra de Cristo está em mim, eu estou na palavra de Cristo. Quais tem sido o meu comportamento? Me entregar à velha natureza, me entregar à ira, à camuflagem, ao auto-engano, às práticas errôneas do pecado, ou lutar com todas as forças contra essa velha natureza? Permitir que essa nova roupagem desse novo homem, pautado em Cristo Jesus, se caracterize em mim. Essa roupagem aí do auto-engano, como você está falando aí no 2.2, é interessante, que até citei aqui no início, que a gente, uma vez em Cristo, a gente vê que Deus trabalha isso em nós e parece que Ele mesmo se encarrega de criar circunstância para mostrar coisas da velha natureza que estão dentro de nós, certo? Que precisa ser trabalhado. Por isso que eu falo que isso não é uma coisa peculiar de quem é novo convertido, não. Isso em todos nós. Nós estamos dia após dia vivenciando situações novas e que Deus me faz pensar assim, meu Deus, olha a forma como eu agi. Não, eu não posso agir dessa maneira, né? Então a gente vai, o Espírito Santo vai nos orientando, é como se ele dissesse assim, olha como você está agindo, é assim que vai ser, né? Então aí a gente percebe, oh meu Deus, como eu sou, né? Como eu sou falho, como eu sou. Então, e Deus cria essas circunstâncias. Isso é interessante, que uma vez até falava sobre isso numa mensagem. O apóstolo Paulo, ele diz que 1 Coríntios capítulo 7, onde ele fala lá que devemos nos abster de todos os pecados, tanto da carne quanto do espírito. E há quem entenda que esse pecado da carne e do espírito pode ser uma divisão entre aqueles pecados que são visíveis e aqueles que não são, né? Porque é mais comum eu cresci dentro da igreja vendo as pessoas dizer, aceita Jesus para deixar de beber, deixar de fumar. Sim, né? Esses pecados visíveis. Né? Visíveis. E realmente faz parte. Sim. Mas tem outros que é mais fácil da gente guardar, da gente esconder. Com certeza. Né? E às vezes pode pensar que está tudo bem, e aí parece que Deus entra nesse momento aí, vai trabalhando em nós para que isso se manifeste. Com certeza. Para que isso venha à tona, né? Para que isso venha para fora. Sim. Certo? Eu vejo isso na vida do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Sim. Né? É muito fácil a gente ver os pecados do filho pródigo, mas do irmão do filho pródigo, aquele rapaz que ficou com o pai, ia para o serviço, todo dia voltava, eu imagino que os vizinhos ali passavam e diziam, mas aquele filho ali é o filho exemplar. No dia que o pai recebeu o filho pródigo de volta, que ele perguntou, ele vinha voltando do campo e pergunta, o que está acontecendo lá em casa? Ah, teu irmão voltou, então fazendo uma festa para ele. Opa! Aí a velha natureza manifestou. Então o que acontece aqui? Inveja. Então eu vejo assim, Deus tratando de um filho que saiu de casa e de um filho que estava dentro de casa com problemas internos que ninguém via, que precisava ser tratado. Olha a fala dele na hora que seu pai foi acalmar ele, conversar com ele, como é que ele disse? Esse tempo todo eu estou contigo e nunca me deste um cabrito para matar, para fazer um churrasco com os meus amigos. Olha só, rapaz. Ou seja, aparentemente estava tudo bem, sim, mas guardava mágoa. Precisou de uma situação para manifestar aí a velha natureza e ter uma fala de amor da parte do Pai para ser resgatado. E eu vejo essa ação de Deus para conosco. Exatamente. Ele permite a situação para ser revelada, as características da velha natureza, para que o próprio venha e nos lave, nos limpe de todo o pecado. Quando eu vejo Cristo ensinando por meio de parábolas, para que trouxesse o homem a consciência dos seus erros, viesse a arrepender, a confessar e ter os seus pecados perdoados. Quão grande amor é esse da parte do Deus vivo para conosco? E isso acontece até hoje. Sim. Né? Hoje as pessoas que vão ouvir esse vídeo talvez estão passando por uma situação, uma dificuldade e não sabem por quê, né? Mas de alguma forma Deus está trabalhando dentro de você. Talvez a situação vai se resolver nem como você pensa que vai ser resolvida, né? Sim. Mas de uma certa forma Deus está trabalhando dentro de nós. E aqui abre parênteses para outra coisa interessante. A gente visa muito o que Deus pode fazer por nós, né? E se esquece do que Deus faz em nós. Talvez uma dificuldade que nós estamos vivendo hoje, o principal objetivo, entendeu? Não é resolver as coisas difíceis que estão à nossa volta,
Deus cria aquelas circunstâncias, quem sabe, para estar trabalhando dentro de nós. Para resolver as guerras Exatamente. internas. Talvez quando isso for resolvido, aquilo que está em volta, que era o problema, deixa de ser o problema. Glória a Deus. E interessante que tem várias guerras que nós nem temos conhecimento, né? Muitas vezes sentimos angústia, aflição, ficamos irritados e nem temos conhecimento ao certo. Porque da causa daquela guerra, mas o Espírito de Deus que nos sonda, que nos esquadrilha, vem e nos revela o motivo, a causa, a razão e trata justamente da causa. Eu digo que Deus não trata das consequências. Os seres humanos são tendenciosos a tratar das consequências em vez da causa. O Senhor vai diretamente na causa. Perceba que quando Ele cura o paralítico de Cafarnaum, primeiro Ele vai dizer que os pecados do paralítico de Cafarnaum estavam perdoados. Ou seja, não era consequência que era a paralisia. A causa daquele homem estar em estado de paralisia eram os seus pecados. Então Jesus vai na causa, trata da causa, cura a causa e depois ele vai nas consequências da ordem para que aquele homem levante. Então ele tem os seus pecados perdoados e a cura aí da sua paralisia. Quão grande é o poder de Deus, verdade, que se revela nas nossas vidas. Amém? Permita-se ser moldado, trabalhado pelo Espírito de Deus. Permita a ser despido dessa velha natureza e se vestir dessa nova roupagem de vitória do novo homem, o qual o Senhor tem para minha e para a tua vida. Amém? Eu citei aqui o exemplo do filho pródigo, mas no texto aqui, do 2.2, está falando de Jonas, né? Sim. O pregador estava lá pregando a palavra de Deus. E ele não sabia, mas Deus estava trabalhando também nele, né? Que coisa maravilhosa, né? E o Senhor faz dessa forma, trabalha de forma perfeita, trabalha nas nossas vidas, trabalha no meio, trabalha na circunstância, para propor ao homem aí a vitória que é estar em Cristo, tanto nessa vida quanto na vindoura, na glória. Amém? Então a graça de Deus se revela para estar aí auxiliando contra essa velha natureza. Como o professor Alcio bem discorreu, nós temos agora condição de lutarmos em Deus e vencermos. O que basta é termos aí fé e esforço. Afinal de contas, o reino de Deus é conquistado com esforço. A nossa salvação, permanecer na salvação em Cristo Jesus, exige esforço da nossa parte. Abordamos na lição passada que Deus entrou com Cristo, que é o propósito perfeito, que é o projeto perfeito. Agora a mim e a você cabe entrar com arrependimento, entrar com fé e permanecer nesses critérios. Permanecer lutando contra a velha natureza, destruindo esses mecanismos de defesa que essa velha natureza possui, que é lutar diariamente para permanecer viva, lutar para destruir. Afirma o autor que nós temos dois cachorros aí dentro de nós. Aquele que se alimentado, ou seja, a carne e o espírito, né? A velha natureza e a nova natureza. Aquele que for alimentado e bem alimentado é o que vai permanecer vivo. Aí nós precisamos refletir. Quais desses nós temos alimentado? O espírito que vence ou a carne que vai perecer e vai ficar aqui mesmo? Qual tem sido aí a nossa decisão? A quem temos alimentado mais? A carne ou o espírito? Isso. Tem um versículo em Romanos 13, 14, anotei aqui que achei interessante, onde o apóstolo Paulo diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Na linguagem atualizada, ficou bem claro, né? Sim. Então, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se um crente está premeditando como satisfazer o desejo da carne, então aqui é pecado premeditado, então ele não está guerreando, né? Sim. Então, assim, a gente ser confrontado, desafiado com pensamentos, com desejos que não agradam a Deus, vai acontecer. A vida em Cristo não é uma lavagem cerebral, não é. De forma alguma. Não é? Então, o que vai acontecer? Mas aí, vou me revestir de Cristo para vencer isso aqui, para lutar contra isso aqui. Né? Há uma frase bem interessante que eu acho que cabe bem aqui, no que diz respeito assim, quando você não impede um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas impede que ele faça ninho na sua cabeça. Né? Então, a gente luta
com isso e vence. Então é diferente de quem está ali premeditando. Com certeza. Né? Então o crente tem que trabalhar, lutar para não deixar chegar a esse ponto, certo? Quando ele tem prazer no pecado a ponto de ficar premeditando, planejando como fazer, o que vai fazer amanhã a esse respeito. Então aí chega um momento em que já banalizou a graça de Deus. Né? E embora Deus sempre perdoe, eu é que vou ter dificuldade de ter arrependimento sincero. Com certeza. Né? Ter arrependimento sincero. Porque Deus perdoa aquele que chega aos seus pés com arrependimento sincero, entendendo, reconhecendo que deixou-se levar pela velha natureza, né? Quando tem arrependimento no coração, porque Deus conhece os nossos corações. Mas aí quando chega a esse ponto de ficar premeditando, né? Então, não podemos brincar com isso. Sim. Né? E eu entendo que quando nós banalizamos a graça, nós negamos a Cristo. Exatamente. E quando negamos a Cristo, nós já sabemos que estamos condenados. Afinal de contas, Ele já veio. E isso não acontecerá mais. Já veio e morreu pelos nossos pecados. Esse sacrifício já foi feito e perfeito. Então, cabe a nós agora acreditarmos e valorizarmos essa tão grande graça dispensada para as nossas vidas. A velha natureza pode ser vencida, professor Alves? Pode ser vencida, né? Exatamente como nós falamos aqui, né? Pode ser vencida, é para ser vencida. Em Cristo nós temos condições de entrar nessa guerra e sermos vencedores. Glória a Deus. Né? É a única maneira de o homem vencer estando em Cristo, entendeu? Entregando a sua vida a Cristo, não querendo apresentar diante de Deus, aparentar nessa nova vida como alguém perfeito, como alguém já, né? Não funciona dessa maneira. Então, talvez seja esse um dos motivos que leva muitas pessoas a desistir da fé, porque eu me converti, mas estou com essa dificuldade nesse sentido, não abandonei isso. Mas vamos lá, vamos lutar. Sim. Né? Pede misericórdia a Deus, Senhor, olha aqui a velha natureza, entendeu? Então, é por aí. Com certeza. Temos que caminhar, temos que persistir e pedindo a Deus que trabalhe em nós, né? E Ele trabalha sim. Então, Jesus, como já vimos aqui, Jesus trabalhou com seus discípulos durante muito tempo, até que eles fossem homens cheios do Espírito Santo para levar a sua palavra, né? Mas desde que haja isso aqui, nós falamos sinceridade, né? Sinceridade. Eu até ouso dizer, missionária, que Deus do céu, Ele olha para nós e vê que nós não somos o que Ele espera que sejamos. O projeto dele para nós é sermos, né, conforme a imagem daquele que o criou, né, como diz a Bíblia, né? Então, Ele olha para nós e sabe que nós não somos aquilo que Ele idealizou, o projeto que Ele tem para nós. Eu olho para dentro de mim mesmo e sei que não sou o que Deus quer que eu seja. Então, essa perfeição só vai haver na glória, né? Onde Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, onde Deus vai ser tudo em todos. Glória a Deus. Né? Tudo em todos. O apóstolo João, engraçado que ele trabalha isso, esse assunto todo aqui, parece que ele aborda naquela primeira carta. Já até citei alguns versículos aqui, né? E tem outro versículo lá no capítulo 3, onde ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus. Amém. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Né? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aí sim, né? Aí sim. O importante aqui é que Deus vê naquele crente que deseja isso. Amém. Né? Deus vê o crente sincero, alguém que está desejando vencer. Né? E aquele que deseja, vence. Né? Aquele que corre para os pés da graça, para os pés de Cristo, vence. Né? E amanhã vai olhar para trás e vai ver o quanto de coisas que ele pensava que não venceria, que não deixaria, e Deus foi tirando, foi limpando, né? Ele deu vitória, né? Dá a vitória, eu com vejo certeza. O salmista Davi, com tantas limitações, mas chega aquebrantado de coração, de espírito, e pede a Deus para fazer essa lavagem no coração dele, no espírito dele, e o Senhor o dá vitória. Ele diz, amém? A Bíblia diz, né, que o coração quebrantado o Senhor não rejeita. De forma rejeita. Coisa maravilhosa. Mesmo. Então cabe a nós nos entregar verdadeiramente a Cristo e lutarmos contra os mecanismos da velha natureza que ainda existe em nós. Bem, temos por conclusão que
que os mecanismos de defesa da velha natureza perderão sua resistência a partir de uma atitude genuína de arrependimento, reconhecimento de mudança, confissão, abandono das obras do velho homem e da prática constante de subjugar as obras da carne e viver na lei do Espírito e vida. Amém? Como abordamos em toda essa lição. Cabe a nós o quê? Realmente termos a atitude de nos entregarmos a Cristo, termos esse processo contínuo de arrependimento, aleluia, de reconhecimento de quem somos e de que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, que é nos restaurar completamente e nos dar aí a vitória de termos a sua presença nas nossas vidas, aleluia, nesta e também vivermos aí eternamente com Ele na glória, como é o projeto perfeito da parte de Deus. Amém? Professor, alguma colocação a mais? Não, é basicamente isso aí, né? Amém, glória a Deus por isso. Deus muito abençoe a vida do Senhor, gratidão por estar aqui conosco, é um prazer contribuindo para esse momento de aprendizagem. Amém? Vamos orar para encerrar. Grato também pela sua companhia. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. Deus muito abençoe a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Professor, ora para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade, por esse momento que tivemos aqui falando da Tua Palavra, do Teu poder, meu Deus, que opera em nós. E assim, ó Deus, nós esperamos, ó Pai, que aquilo que foi falado aqui nesta noite chegue, ó Deus, ao coração necessitado, a alguém que precisa dessa palavra, meu Pai. Senhor, que a Tua Palavra possa, meu Deus, encontrar um coração carente e desejoso, Senhor, de ter vitória, de vencer esse mundo, de vencer a velha natureza, que possa, meu Deus, ser encorajado, meu Deus, nesta caminhada. Ó meu Deus, faz isso, ó Pai, porque é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Na paz do Senhor Jesus.